Pessoal, vamos começar agora a falar sobre o núcleo da célula. Então, o núcleo da célula ele é aquela organela que ele tem toda a informação de o que a célula vai ser, como é que ela vai se estruturar e o que ela vai fazer. Para isso, o próprio núcleo ele tem que ter toda uma estrutura, uma organização muito especial. E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Então, a gente vai dividir os componentes desse núcleo, como é que é formada, né, do que ele é feito, como é que isso se estrutura, qual a organização que essas estruturas têm, como é que elas trabalham em conjunto e como é que esse núcleo funciona, quais são as suas funções. Primeiramente, os componentes do núcleo, né? O núcleo é uma estrutura que ela é delimitada por um envelope nuclear, que a gente está observando aqui em amarelo, e esse envelope nuclear ele é contínuo ao retículo endoplasmático. Ele tem do lado de dentro, aqui em marrom, uma lâmina nuclear, e essa lâmina ela tem uma função de suporte e também de dar a forma desse núcleo. Nós temos aqui poros nucleares, que são as estruturas que permitem a troca de informações entre o ambiente interno do núcleo e o ambiente do citoplasma. Por dentro, em azul, nós temos o DNA, que está distribuído, que está organizado num formato mais compactado, chamado de heterocromatina, e um formato menos compactado, chamado de eucromatina. Perto do núcleo sempre há a estrutura do centrosomo, que é o centro organizador da célula, né? A gente pode observar aqui os microtúbulos, né? Os centríolos e dos centríolos partindo os microtúbulos. E no centro desse núcleo tem uma estrutura chamada de nucleolo, tá? Primeiramente, a gente vai falar do envelope. O envelope, na verdade, o núcleo ele é delimitado, não é por uma membrana, não existe uma membrana nuclear, existe um envelope, que é, na verdade, uma estrutura formada por duas membranas justapostas e entre elas há um espaço, que é o espaço perinuclear. Então, o retículo endoplasmático, ele vai dar continuidade, ele vai se unir tanto pela estrutura do poro como pela lâmina nuclear e ele vai formar então esse envoltório sobre o qual vai se formar essa estrutura chamada de núcleo. Por isso que a gente não fala membrana, a gente fala envelope ou envoltório nuclear. Nessa imagem a gente consegue observar bem esse espaço perinuclear, em azul aqui embaixo uma bicamada lipídica, em cima outra bicamada lipídica. A bicamada interna da membrana e a bicamada externa voltada para o citoplasma. Na bicamada interna, como ela é contínua ao retículo, né? A bicamada interna não há ribossomos associados, já na bicamada externa pode haver ribossomos associados, e aqui a gente observa, né, a continuidade dele para o retículo endoplasmático rugoso, com os ribossomos aqui associados. E ligando uma parte à outra, nós temos aqui os poros nucleares e por baixo a lâmina nuclear. Para manter essas duas membranas unidas, o que faz com que essas membranas elas fiquem unidas umas às outras e principalmente que elas formem esse espaço chamado espaço perinuclear? É a presença de proteínas de membrana. Então, nós temos essa família de proteínas de membrana chamadas de SAM e CASH. A proteína SAM ela está sempre voltada para o núcleo, né, da célula,
Então, a proteína SAM, ela fica na membrana interna do núcleo, voltado para o espaço interno, né, do núcleo, e se liga internamente às estruturas nucleares, tanto as estruturas do DNA, cromossomo, a cromatina, quanto a lâmina nuclear. E ela se liga, então, a proteína SAM se liga à proteína Cache. A proteína Cache, ela fica presente na membrana externa do núcleo e ela se liga, então, com componentes do citosol. Que componente do citosol é esse? Que ela vai se ligar aos componentes do citoesqueleto. Então, a proteína Cache ela é capaz de ligar com os 3 tipos de citoesqueleto. Lembrando, quais são os 3 tipos de citoesqueleto? Microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Então, a gente observa aqui ela ligada à actina, microfilamentos ou filamentos de actina, a plectina, que é filamento intermediário, e aqui ela se liga a microtúbulos, na verdade, se ligando às proteínas motoras, e essas proteínas motoras se ligam aos microtúbulos. Então, ela é capaz de se ligar aos 3 filamentos e, com isso, deixar o núcleo corretamente posicionado e, com isso, comandar também toda a estrutura desse núcleo, né? E tudo que está voltado para o núcleo do lado de fora. Não só as proteínas SAM e Cache interagem com o envelope nuclear, há também algumas outras proteínas que vão estar presentes na membrana interna desse envelope, se associando à lâmina ou diretamente aos cromossomos, e essas proteínas elas são capazes de serem reguladas através das vias de sinalização. Então, elas têm domínios que vão então estar sofrendo a ação de quinases, de uma série de enzimas, e com isso regulando essa interação com esse esqueleto interno nuclear. O esqueleto nuclear é a lâmina nuclear. Então, do lado de dentro do núcleo, nós também temos um esqueleto que pode ser observado aqui nessa imagem, formando uma rede embaixo de toda a bicamada interna desse envelope nuclear e interagindo tanto com a própria membrana do envelope através das proteínas SAM, quanto com aquele outro conjunto de proteínas presentes na membrana interna desse envelope, quanto internamente também com os próprios cromossomos, essa estrutura, essa malha proteica vai estar interagindo. Então, essa lâmina nuclear, ela vai ter como função não só fazer essa estrutura, esse suporte, como também ela vai ter uma função importantíssima na orientação do DNA. Ela é composta através de proteínas laminas, né? Então, tem 3 tipos de laminas, as laminas A, B e C, e são um componente dos filamentos intermediários do citoesqueleto da célula. Então, as proteínas laminas, elas se associam formando dímeros. Aqui nós estamos observando 2 proteínas laminas interagindo uma com a outra, e esses dímeros vão se associando uns aos outros, formando tetrâmeros. Esses tetrâmeros vão se organizando, formando redes, e essas redes vão, então, estruturando internamente ligada àquelas proteínas de envelope. E a gente pode observar aqui numa microscopia eletrônica, né, exatamente essa formação da rede interna ligada ao envelope. As proteínas laminas, elas têm uma dinâmica muito interessante, porque essa formação dessa estrutura de rede, ela não é uma formação definitiva, ela pode ser modificada através de fosforilação. Então, a proteína lamina, quando fosforilada, ela vai desfazer a interação dos tetrâmeros e, com isso, a própria lâmina nuclear se desfaz. Isso vai ser importantíssimo na dinâmica do núcleo. O núcleo da célula, ele vai existir nesse formato que a gente conhece durante uma fase específica do ciclo da célula chamada de intérfase.
Mas quando essa célula quer então se dividir, o DNA interno ele vai condensar, formando estruturas chamadas de cromossomos, e esses cromossomos precisam ser divididos entre as células novas. Essa divisão ela vai acontecer através da função dos microtúbulos, que são parte do citoesqueleto que está do lado de fora do núcleo. Como é que esse microtúbulo encontra o cromossomo? O núcleo se desfaz. Então, para o núcleo se desfazer, essas proteínas laminas que estavam ali estruturando a forma do núcleo, elas vão ser fosforiladas e com isso a própria lâmina vai se desfazer. Quando a lâmina se desfizer, o envelope que está formando o nosso núcleo, ele simplesmente se recolhe, né? E continua ali existindo, só que não estruturado. Quando no final do ciclo celular o núcleo precisar se refazer, as proteínas laminas vão ser defosforiladas através da ação de fosfatases e com isso elas voltam a se ligar em torno dos cromossomos até formar novamente o núcleo interfásico. A lâmina nuclear, a função dela é importantíssima, né? E ela foi reconhecida através dessas doenças chamadas de laminopatias, que é quando a pessoa apresenta alguma estrutura, alguma função da lâmina que não está correta. Então, por exemplo, na doença de Huntington-Gilford, que é ou progeria, né? Que foi bastante conhecida através de um filme que foi o curioso caso de Benjamin Button, que a criança nascia já velha e ia rejuvenescendo. No caso da progeria é o contrário, né? A criança ela nasce normal e ela envelhece muito rápido. E esse envelhecimento muito precoce é devido ao fato de que a lâmina nuclear tem uma mudança que ela não consegue se estruturar corretamente. E quando a lâmina não consegue se estruturar corretamente, tanto a forma do núcleo não fica correta, quanto toda a sua organização interna. Porque lembra que essa lâmina, ela vai tanto dar a forma do núcleo, como também a organização das estruturas que eu tenho dentro do núcleo. E essa organização estrutural interna, ela é importantíssima para a função do núcleo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Os poros nucleares são essas estruturas que permitem, então, a conversa entre o espaço do citoplasma e do núcleo. Para permitir, então, essa troca de substâncias, o poro é uma estrutura bastante complexa. Então, ele vai se organizar formando, primeiramente, um anel externo, um anel central e também, aqui pequenininho não marcado, um anel interno. Esse anel interno se liga a estruturas filamentosas que vão formar uma cesta, parece mesmo uma estrutura de cesta de basquete, né? E do lado de fora, diversos filamentos que vão estar ajudando a selecionar e a ligar as proteínas que vão estar atravessando esse cesto. Então, a gente observa que essa estrutura do poro nuclear ela é formada por mais de 30 proteínas diferentes e essas proteínas são chamadas de nucleoporinas. Então, aqui a gente observa uma comparação, né, entre as proteínas que tem em leveduras e invertebrados, e que se observa a manutenção dessa importante estrutura evolutivamente, né, em estruturas que podem ser formadas entre 100 a 1000 repetições dessas 30 nucleoporinas. Então, a gente observa aqui, né, cada uma dessas em azul, em amarelo, em laranja, em rosa, seria uma repetição da mesma nucleoporina, formando cada uma dessas estruturas do anel externo, o anel central, o anel interno. Observem que tem muitas proteínas diferentes para formar todas essas estruturas aqui que a gente está observando. Aqui em microscopia eletrônica, a gente observa a face interna,
da membrana, formando aquela estrutura da cesta de basquete, né? De certa forma, é uma estrutura não completamente aberta, ela vai ser estimulada para que essa abertura aconteça. Olhando por cima, do lado de fora, na membrana externa, a gente observa que tem um orifício, mas que esse orifício não é completamente aberto, também existe uma regulação ali acontecendo. E olhando então pela lateral, seria essa vista, aqui a gente observa então esse envelope, né? E aqui no centro a estrutura do poro com a cesta de basquete. Através então dessas imagens de microscopia que se chegou a essa estrutura. Observando aqui também por microscopia eletrônica, só que por uma técnica chamada de freeze fracture, de novo, né? Que é aquela técnica que tem o congelamento e depois se faz uma quebra para observar as estruturas como se fosse por dentro dessa bicamada. E aí o que se observa são as estruturas, várias estruturas no mesmo núcleo. Nós temos centenas a milhares desses poros nucleares, permitindo a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, exatamente o que é que passa por esse poro nuclear? Uma regulação do poro, né? Eu preciso passar do citoplasma para o núcleo, eu preciso passar proteínas que atuem do lado de dentro do núcleo, eu preciso passar moléculas que vão atuar na sinalização celular, eu preciso passar íons que têm funções importantes também dentro desse núcleo, por exemplo, magnésio, eu preciso passar nucleotídeos, porque dentro desse núcleo vai estar acontecendo síntese de DNA, síntese de RNA. Eu preciso passar nucleotídeos porque eu preciso de energia para as funções acontecerem. Então, uma série de substâncias precisam passar por esse poro. Do núcleo para o citoplasma, eu preciso passar os RNAs mensageiros que estão sendo formados dentro do núcleo e que vão levar a informação para se formar as próprias proteínas do lado de fora. E eu preciso formar os ribossomos, que os ribossomos são feitos dentro do núcleo. E eu não quero que passe as moléculas de DNA, né? Eu quero reter informações e eu quero deixar passar outras informações. Então, na verdade, moléculas pequenas, né, moléculas que tenham até 40 kilodaltons, ou seja, em torno de 39 nanômetros, elas têm passagem livre por esse núcleo. Nucleotídeos, íons, proteínas bem pequenininhas, elas vão ter passagem livre nesse núcleo e elas simplesmente atravessam mesmo essa estrutura complexa do poro. Já substâncias maiores, proteínas maiores do que 40 kilodaltons, moléculas de RNA mensageiro, eles não conseguem atravessar livremente esse poro. Se não conseguem atravessar livremente, como é então que essas substâncias atravessam o poro nuclear? Então, essa estrutura ela é extremamente complexa exatamente para ela ser regulada. Para que uma substância atravesse esse poro, ela precisa se associar a transportadores que vão fazer um transporte ativo, ou seja, vai exigir energia para o processo acontecer. Tanto para o processo de importação, ou seja, para levar uma carga para dentro do núcleo, quanto para o processo de exportação, ou seja, para retirar uma carga desse núcleo. Para que uma substância ela seja importada para dentro do núcleo, ela precisa ter um sinal. Então, assim como acontecia lá no retículo, que para uma proteína ser sintetizada para dentro do retículo, ela tinha que ter um peptídeo sinal, que era uma sequência de aminoácidos que dizia que aquela proteína era do retículo, eu também no núcleo vou precisar de uma sequência sinal. Só que no caso do núcleo, é um sinal de importação nuclear ou de localização nuclear, que a gente vai chamar de NLS, Nuclear Location Signal, tá? Então, esse NLS estando presente, essa sequência de aminoácidos estando presente numa proteína, essa proteína ela é trazida para dentro do núcleo, ela passa pelo poro.
Para sair do núcleo, eu preciso ter um Nuclear Exportation Signal, ou seja, um sinal de exportação nuclear, que também é uma marca, que também é uma sequência que vai ser reconhecido para colocar a substância para fora. Só que aqui nesse caso, eu tenho dois tipos de sinais para serem colocados para fora. Então, primeiro, qual molécula principal que sai? RNAs mensageiros. Então, o RNA mensageiro tem uma sequência de nucleotídeos que é reconhecido como NES. E algumas proteínas também precisam sair. Então, algumas proteínas têm sequências específicas de aminoácidos que são reconhecidas e colocadas, então, para fora como esse NES. Basta ter o sinal, então, que a substância é colocada para dentro ou para fora? Não. Para ser colocada para dentro, uma proteína que tem uma NLS, ela precisa se ligar a um transportador, que é a proteína importina. A proteína importina se liga a essa proteína com NLS e os dois, então, promovem esse transporte para dentro do poro nuclear. Chegando do lado de dentro, essa proteína importina vai liberar a carga e a proteína importina sai sozinha. Para que esse processo aconteça, é necessária energia que vai ser dada pelo GTP. Para exportação, eu tenho a presença das proteínas exportina. Então, a exportina se liga à substância que vai ser transportada, que tem um NES, e aí ela reconhece e passa pelo poro, juntas elas passam pelo poro. Chegando do lado de fora, ela libera a carga e sozinha ela retorna ao núcleo. Então, a importina, ela entra junto com a substância, com o NLS, e ela sai sozinha. A exportina, ela entra sozinha e sai com a substância contendo o NES. Para então que essas proteínas, que a gente chama então de receptores de importação ou exportação, que são a importina e a exportina, façam esse processo de transporte, né? Eles podem então diretamente reconhecer a carga, que é a molécula que tem o NES ou o NLS, através então dessa ligação, ou ela pode ser induzida a se ligar uma vez que eles se encontrem, ela modifica a sua estrutura. Então, diferentes sinais podem existir, portanto, diferentes moléculas transportadoras. Então, importina e exportina não é uma só proteína, é uma família de proteínas que vai tentar reconhecer diferentes tipos de sinais de localização ou de exportação nuclear. Ou a proteína importina ou exportina, ela pode se ligar a uma outra proteína, que seria uma proteína adaptadora, e a proteína adaptadora é quem vai reconhecer a carga que vai ser transportada. Nesse caso aqui, a proteína adaptadora é quem tem o sinal de importação nuclear. E aí ela vai se ligar à importina e os dois juntos serão transportados para dentro do núcleo. Então, existem diversas estratégias que a célula utiliza para transportar as substâncias para dentro ou para fora desse núcleo. Para que esse processo aconteça, como eu disse, eu preciso de energia e essa energia vai ser dada pelo GTP. Só que não é simplesmente o GTP, é uma GTPase. Agora a gente vai ser apresentado uma nova GTPase. A gente já falou das GTPases da família RAB, que atuam no tráfico de vesículas, as GTPases da família RAS, que atuam na sinalização, as GTPases da família RHO, que atuam na modificação de citoesqueleto, e agora a gente vai falar das GTPases da família RAM, que atuam no transporte de substâncias para dentro e para fora do núcleo. Então, lembrando que as GTPases, elas ligadas a GDP, estão no seu formato inativo, e ligadas a GTP, estão no seu formato ativo. Uma GTPase, ela é
ativada quando uma proteína GEF faz a troca do GDP por GTP, e ela é inativada quando uma proteína GAP faz com que ela clive o seu GTP e vá para um formato inativo ligado a GDP. Então, no caso das proteínas RAM, o interessante é que as proteínas GEF estão associadas à cromatina, ao DNA, e, portanto, elas estão dentro do núcleo. As proteínas GAP, elas estão sempre no citoplasma. Então, as proteínas RAM fazem um ciclo. Quando elas estão no citoplasma, elas são inativadas, e quando elas entram no núcleo, elas são, então, ativadas. Então, as proteínas RAM entram no núcleo, entram em associação com GF e são ativadas, trocam GDP por GTP, e quando elas saem do núcleo e vão para o citoplasma, pela ação de GAP, elas são inativadas. Como funciona, então, essa dinâmica de RAM e os receptores de importação e exportação? Um transportador, para ser eficiente, ele precisa, número 1, reconhecer a sua carga com afinidade. Número 2, levar a carga até o local de destino. E número 3, liberar essa carga no local de destino. Então, exatamente nessa parte, ou do reconhecimento e da criação de afinidade, ou na liberação da carga e redução da afinidade, é que as proteínas RAM vão atuar. No primeiro momento, no transporte, para dentro do núcleo, processo de importação, eu tenho aqui uma proteína, uma carga, que tem um NLS. Essa proteína com NLS, ela é então reconhecida por uma importina, e os dois ligados são capazes de se ligar às estruturas do poro nuclear e atravessar o poro nuclear. Dentro do núcleo, a importina continua tendo grande afinidade pela sua carga. Como é que ela vai liberar essa carga? Dentro do núcleo, ela encontra RAM-GTP, porque ela foi, então, ativada pela ação da GEF nuclear, e RAM-GTP se liga à importina. Quando RAM-GTP se liga à importina, a importina perde afinidade pela carga, liberando a carga dentro do núcleo. Ligada a RAM-GTP, a importina agora sai do núcleo. Chegando do lado de fora, ela encontra uma GAP, e essa GAP faz com que o RAM-GTP vá a RAM-GDP, perdendo afinidade pela importina. A proteína agora, sozinha, pode novamente reconhecer uma outra carga e fazer o transporte todo novamente. Então, no caso da importina, as proteínas RAM atuam fazendo com que ela libere a carga dentro do núcleo, com que ela perca a afinidade pela carga quando está dentro do núcleo. No caso das exportinas é o contrário. A exportina ela está presente dentro do núcleo. Quando então um RNA ou uma proteína com o sinal de exportação nuclear aparece, a RAM-GTP se liga à exportina, criando a afinidade da exportina por essa carga. Eles agora vão ser transportados para o lado de fora, interagem com esse poro e saem do núcleo. E do lado de fora, a RAM-GTP, pela ação da GAP, é transformada em RAM-GDP, perdendo afinidade pela exportina. Quando o RAM-GDP se desliga, a exportina também perde afinidade pela carga e libera a carga no exterior. Sozinha, a exportina agora interage novamente com o poro e é colocada para dentro do núcleo. Dentro do núcleo, ela novamente vai encontrar uma RAM-GTP e fazer todo o processo novamente. Lembra que eu falei que proteínas bem pequenininhas eram capazes de ser colocadas para dentro e para fora sem precisar da estrutura de importação e exportação. É o caso de RAM. RAM é uma proteína pequenininha, então ela consegue ser transportada para dentro e para fora do poro nuclear sem problema.
Então, no caso da exportação, a proteína RAM ela atuou fazendo com que a exportina ganhe afinidade pela carga. O processo de colocação de proteínas para dentro e para fora do núcleo a gente chama de translocação nuclear. Então, uma proteína que tem atuação dentro do núcleo, ela precisa ser translocada e essa translocação vai acontecer da maneira que a gente falou agora há pouco com relação a importinas e exportinas. Mas a célula tem diversas estratégias para essas moléculas que ela precisa colocar para dentro e para fora. Uma dessas estratégias interessantes é o que acontece com o fator transcricional NFAT. O que é um fator transcricional? É uma proteína que ela se liga ao DNA e ela é capaz de promover naquele local onde ela se liga a transcrição a acontecer, ou seja, fazer uma cópia daquele local de DNA para RNA. Então, eu faço um processo de transcrição naquele local. Então, esse fator transcricional, ele, quando é necessário na célula, há uma ativação de uma cascata de sinalização que leva ao aumento de cálcio intracelular. Cálcio elevado vai disparar uma série de sinais nessa célula, uma célula de respostas, e dentre essas respostas a ativação da fosfatase calcineurina. Calcineurina, quando ativada, ela se liga a NFAT, nesse local aqui em verde, e aí calcineurina ligada a NFAT defosforila NFAT. Essa ligação e essa retirada dos fosfatos causa uma mudança conformacional nessa proteína que faz com que ela exponha aminoácidos que antes estavam escondidos. E que aminoácidos são esses que ela vai expor? Exatamente o sinal de localização nuclear. Quando ela expõe o sinal de localização nuclear, ela é então ligada a uma importina e colocada para dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo, ela vai fazer a sua atuação, ativando a transcrição de genes, e dentro do núcleo existe uma concentração baixa de cálcio. Nessa concentração baixa de cálcio, a calcineurina se desliga do NFAT, que vai então fazer a sua função. Lá dentro do núcleo também existem algumas proteínas ativas, dentre elas algumas quinases, que vão novamente fosforilar esse NFAT. NFAT fosforilado, ele de novo muda a sua estrutura conformacional e passa a expor um outro conjunto de aminoácidos. Que outro conjunto de aminoácidos é esse? É novamente essa região verde que estava escondida. Essa região verde é um sinal de exportação nuclear. E agora esse fator transcricional, que não é mais necessário, ele vai ser colocado para fora do núcleo, né? Então, através desse processo, ou de expor sinal de exportação, ou de expor o sinal de localização nuclear, essa proteína vai fazendo o ciclo de translocação para o núcleo ou para o citoplasma da célula. Nesse vídeo a gente observa exatamente esse processo de translocação acontecendo, né? Nós temos aqui uma célula que ela está sendo ativada, então, por cálcio, e uma proteína normal de citoplasma que ela não transloca para o núcleo, que acontece simplesmente uma pequena mudança, né, da observação que está sendo feita, mas essa proteína continua espalhada por todo o citoplasma, uma pequena quantidade presente ali no núcleo, no caso específico dessa proteína. No caso então, de uma proteína que ela é um fator transcricional, como o NFAT, o que acontece é essas duas células aqui, ó, observem, tem 4 células no campo. Essas duas células aqui não estão sendo ativadas e essas duas estão sendo ativadas. O fator transcricional, normalmente, ele tem um sinal de exportação para ser mantido preferencialmente do lado de fora do núcleo. Não é como uma proteína que não faz diferença se ela está ou não um pouquinho presente no núcleo. Ela tem que ser mantida do lado de fora do núcleo. Quando há, então, a ativação
a elevação do cálcio, ela é rapidamente translocada para dentro do núcleo. Observem, né, em questão de minutos, essa proteína, ela praticamente toda ela é translocada para dentro do núcleo para realizar o processo transcricional, né? Uma outra regulação interessante é o que acontece com os níveis de colesterol. O colesterol ele é um lipídio que ele é sintetizado no retículo endoplasmático liso. Então, no retículo endoplasmático existem essas duas proteínas de membrana, que são proteínas que elas vão ficar residentes no retículo enquanto houver colesterol sendo sintetizado ali no retículo, enquanto o colesterol estiver alto. Então, existe a proteína SCAP, que é a proteína sensível a colesterol, e a proteína ligadora de escape. Então, ambas estarão sendo retidas no retículo enquanto houver colesterol. Quando não houver mais colesterol, quando esse colesterol estiver baixo na célula, essas proteínas vão ser translocadas para o complexo Golgiense. No complexo Golgiense, essas proteínas vão sofrer ação de uma protease, então a proteína ligadora de escape sofre ação de uma protease, sendo clivada internamente. Com isso, se cria um sítio para que ela também seja clivada por uma protease externamente. E esse pedaço da proteína que é liberado é um fator transcricional que vai então ser translocado para o núcleo e lá dentro do núcleo ele vai então ativar a síntese de uma série de enzimas ligadas com o próprio colesterol. Então ele atua como um fator transcricional, uma vez que ele é liberado. Então isso aqui é um outro mecanismo pelo qual proteínas que têm então esse sinal de localização nuclear são reguladas dentro da célula para levar então a síntese de determinados genes apenas quando a célula necessita. E nós vamos então no próximo vídeo falar sobre o próprio DNA e como é que ele se encontra dentro desse núcleo.